A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé, mais um tempo de edificação através da palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje é um dia muito especial, dia qual trazemos à nossa memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, dia em que relembramos a sua crucificação. A mensagem da cruz traz-nos uma revelação poderosa de Deus sobre o grande amor de Deus para com as nossas vidas. E este amor jamais podemos deixar apagar, e este amor jamais podemos deixar de mencionar. Por isso, fica conosco nesse tempo de meditação e de edificação para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, curta essa mensagem, amém? Compartilha, seja um missionário, para que outras pessoas recebam essa mensagem e sejam edificados com a palavra de Deus. As últimas palavras de uma pessoa são muito relevantes, a qual nós temos que pôr muita atenção naquilo que ela diz. As últimas palavras de uma pessoa é como uma radiografia, ela expõe o coração e a mente da pessoa nos últimos momentos de vida. Jesus Cristo havia dito muitas coisas durante os seus 3 anos, os seus 3 curtos anos no ministério aqui na Terra. Todavia, ao Senhor Jesus Cristo, ele achou que era muito importante dizer mais ainda, revelar mais ainda aos que o ouviam. E essa revelação profunda para nós, e eu penso que uma das maiores revelações, ela vem através do momento da cruz, através do momento no lugar do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis, ele transforma a cruz em um trono e pronunciou palavras reais de verdade espiritual para as nossas vidas. Palavras que nós guardamos e precisamos guardar no coração, das quais nós podemos aprender até nos dias de hoje e principalmente aplicarmos em nossa vida, pois se aplicarmos estas palavras do Senhor Jesus Cristo nos últimos momentos de sofrimento em nossa vida, a nossa vida vai ser diferente. Amém? Desde que ele é a verdade e fala a verdade, o que quer que Jesus diga é digno de nossa consideração e reflexão. Por isso, põe atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse na cruz. As últimas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo são importantes, não só por causa de quem falou, mas como também pelo lugar em que elas foram ditas. Embora o Senhor Jesus Cristo estivesse realizando a maior obra aqui na terra, a sua maior obra aqui na terra, ao morrer pelos pecados do mundo, ele pronunciou ali algumas das maiores palavras. E essas últimas palavras, põe atenção nisso, essas últimas palavras na cruz do Calvário são janelas que nos permitem olhar para a eternidade. São janelas que nos levam a ver o coração do Salvador e a ver a essência do Evangelho. A primeira das declarações encontramos em Lucas capítulo 23, no versículo 33 e 34. São as palavras de Cristo no momento do Calvário, no momento da cruz. Diz assim o texto sagrado: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez eu declaro: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo na cruz é a mensagem que nos arremete à palavra perdão. Quantas vezes é muito difícil para nós perdoarmos as pessoas?
muito mais fácil abrigar um espírito de vingança, um espírito vingativo, fazendo o que é o oposto, fazendo aquilo que é ao contrário do que a Bíblia ensina sobre o perdão. Alguém nos ofende e não conseguimos perdoar ou esquecer de coração a ofensa que foi feita contra nós. É claro que ao fazer isso, apenas a gente prejudica nós mesmos. Nós levamos para nós mesmos a palavra aqui é ressentimento. E os ressentimentos são feridas que permanecem abertas. É algo que está contido na natureza humana. Goste ou não, querido e querida, a falta de perdão gera feridas naturais e emocionais. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, na sua primeira palavra, ele vai conduzir-nos a esta mensagem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que o Senhor Jesus Cristo traz para nós é: não cultive um sentimento de vingança, não cultive um sentimento de retribuir mal com mal, de maneira nenhuma. Se nós olharmos essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que as suas palavras são tão familiares para ele e durante o seu ministério, que nós jamais vamos deixar de notar que essa declaração foi feita em todo o tempo do seu ministério. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala e nos ensina: Pai, olha, perdoa assim como nós perdoamos. Então é preciso a gente compreender essa essência dessa primeira palavra na cruz. A primeira palavra na cruz nos conduz a perdoar os outros. A primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário nos orienta a experimentar a alegria daquilo que vem do verdadeiro perdão. Porque a falta de perdão gera tristeza, a falta de perdão gera angústia, a falta de perdão gera depressão, a falta de perdão gera solidão. Por isso o Senhor Jesus Cristo, na sua primeira mensagem, fala para perdoar, perdoa, perdão. Não perca a oportunidade nesse dia de reflexão de liberar perdão. A quem que o Senhor Jesus Cristo dirigiu essa palavra? Olha bem, ele dirige essa palavra, a palavra que Jesus disse, Pai. Enquanto ele estava na cruz, é isso que ele fez, ele dirigiu a mensagem a Deus. E na cruz, por 3 vezes, a sua mensagem vai a Deus. A sua primeira declaração, então, foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Versículo 34. Na quarta declaração, na quarta palavra que o Senhor Jesus Cristo traz na cruz do Calvário, a mais importante foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez, no relacionamento com o Pai. E na sua declaração final, o Senhor Jesus Cristo fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha o que nos leva. Põe atenção nisso, nos leva a entender, tá? As suas primeiras palavras, as palavras centrais e as suas últimas palavras foram todas elas dirigidas a quem? Ao Pai. Quanto mais intimidade com o Pai, mais você procura o Pai. Quanto mais intimidade com o Pai, mais você se expressa a Ele. Como é que está o seu nível de intimidade com o Pai? Preste atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo entrou no seu sofrimento, quando o Senhor Jesus Cristo suportou o sofrimento, e quando o Senhor Jesus Cristo emergiu vitorioso do seu sofrimento, Jesus sempre esteve se relacionando com o Pai nos céus.
Põe atenção nessa verdade. No tempo de dificuldade, no tempo de angústia e no tempo de alegria, nada ameaçou o seu relacionamento com o Pai. Vejam como trataram o Senhor Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Os líderes religiosos da nação o rejeitaram e pediram que fosse crucificado. Os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Os soldados o trataram brutalmente. E Pilatos, que o declarava inocente, o enviou depois para a cruz. E até mesmo em certo ponto, até o Pai abandonou o Filho de Deus. Até o Pai abandonou o seu Filho amado. Mas Jesus, no entanto, ele levantou os olhos e disse: Pai. E disse: Pai. Talvez você fale assim: poxa, pastor William, mas até no momento difícil o pai abandonou o filho amado. Sim, ele abandonou por causa do pecado. Naquele exato momento do abandono, é porque Jesus estava sobre ele o pecado da humanidade. E a Bíblia é clara em falar que o pecado traz separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus estava sobre ele o pecado da humanidade. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O sangue derramado para perdão do pecado. Por isso, naquele exato momento, até o Pai havia lhe abandonado. Mas por um momento, porque logo depois a gente vê a glória do Pai. Jesus ele teve comunhão perfeita com o Pai. Quando ele começou o seu ministério, o Pai disse: olha, este é meu filho amado, a qual me comprazo. O Pai e o Filho gozam da comunhão e do amor. E Jesus ele pôde dizer isso. Olha o que ele fala em João 8:29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Então há uma comunhão plena entre Jesus e o Pai. Então isso me mostra e me leva a esse princípio forte dessa relação com o Pai, e aí me leva que eu não quero perder essa relação com o Pai, e o que me faz perder a minha relação com o Pai é falta de perdão, a primeira mensagem dele na cruz. Então, um meio ao qual foi esse terrível sofrimento do Senhor Jesus Cristo, não levou a rejeitar o plano perfeito do Pai, não levou a abandonar a vontade do Pai e não levou a questionar o seu amor. Jesus Cristo no Getsemane ele faz aquela oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele também diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Quando você e eu estamos em sofrimento, quer seja por uma dor física, quer seja por uma dor emocional, nós somos sempre tentados a pensar: será que Deus me ama realmente? Será que Ele se importa realmente comigo? Querido, querida, bom, a resposta é bem clara. Ele nos ama. Ele se importa. E eu, nesta hora, quero te dizer isso. O Senhor te ama. Ele se importa com você. Ele sempre nos amará. Ele sempre se importará conosco. O caráter santo de Deus é muito maior do que os nossos sentimentos. As promessas de Deus nunca falham. Deixa eu te falar uma verdade. Deus está sempre executando os seus propósitos em nós. Vou repetir para você entender. Deus está sempre executando os seus propósitos em nós. Embora nem sempre haja explicação, nem sempre haja razões para que a gente possa entender. Mas Deus está no controle de tudo. Eu não sei se você pode declarar nesta hora o que Jesus Cristo declarou: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Põe atenção nisso.
como que o Senhor Jesus Cristo, ele transformou um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de provação, um momento difícil, em um momento de triunfo? O caminho que Jesus escolhe é o quê? Falar com o Pai. O caminho que Jesus toma ele escolhe o quê? Ele ora e ora falando com o Pai. Quando você pode falar com o Pai, quando você pode orar e declarar Pai, uma coisa é tão real para nossas vidas. Quando você chama o Pai, as portas se abrem para você receber o seu Pai Celestial, o poder que Ele tem para você, a graça que Ele tem para você, o socorro que Ele tem para você na angústia, na tribulação. Então, o que você precisa para vencer o seu sofrimento, a sua dificuldade, o seu tempo difícil é chamar pelo Pai. Pai. Bom, não é fácil sofrer. A dor, ela é penosa. Só você sabe o que você está passando. Um coração partido dói mais ainda do que um braço quebrado, querido. Mas quando você diz assim, Pai, aí você pode olhar para o céu e saber que vai aparecer um grande sorriso de Deus sobre a sua vida. Porque o Pai quer isso, que os filhos o busquem, amém? O Pai quer isso, que você clame por Ele, amém? Clame pelo Pai, chame pelo Pai em todo momento, na dificuldade, na dor e na alegria, amém? Se você quer e poder para perdoar os outros, é nesse ponto que você precisa chegar. É nesse ponto que você precisa aprender a viver. Olhar para o Pai, confiar no Pai e esperar no Pai. Amém? Pensa nisso. A chave aqui é, qual é o nível do seu relacionamento com o Pai? Preste atenção nessa verdade, amado e amada. Se você tem um bom relacionamento com o Pai que está nos céus, então nós podemos perdoar até mesmo os nossos inimigos, porque sabemos o quê? Que o Pai está no controle e nada temos a temer. João capítulo 18, do versículo 10 a 11, narra lá o Senhor Jesus Cristo, lá no jardim, onde ele orou. E Jesus já havia aceitado voluntariamente o cálice que o Pai preparara para ele. Então, uma vez que você se submete à vontade do Pai, você pode receber, e com certeza você vai receber dele a graça que você precisa para perdoar. A graça que você precisa para superar as feridas interiores. A graça que você precisa para receber a cura das suas dores na sua alma. Quantos agravos já vieram contra você? Quantas coisas já fizeram contra você? Quantas palavras mentirosas se levantaram contra você? Quando você ora ao Pai, do Pai vem socorro para você superar essas coisas. Quando você tem comunhão com o Pai, você se torna maior do que estas coisas. Como anda a sua intimidade com o Pai? Agora existem umas coisas assim muito interessantes ao olharmos aqui para o Calvário, através dessa mensagem do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele ora, Pai, perdoa-lhes, Lucas 23, 34. No tempo do verbo, o texto diz que dizia ele dizia, Pai, perdoa-lhes, né? Indica que o Senhor, no decorrer de cada momento ali, eu posso entender assim, que ele estava sempre nesse processo de oração. Eu acredito que quantos os soldados pregaram na cruz, ele orou, Pai, perdoa-lhes.
Quando ele levou aquele solavanco ali, quando eles levantaram a cruz, né, e afincaram no chão, eu tenho certeza, o Senhor Jesus estava orando, Pai, perdoa-lhes. Quando ele ficou ali pendurado entre o céu e a terra, ouvindo ali os religiosos zombarem dele, eu acredito que ele orou repetidamente, Pai, perdoa-lhes. Ele ensina a Pedro, ele ensina a Pedro, quando Pedro pergunta até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, até 7 vezes, Jesus declara até 70 vezes 7. Jesus ele poderia ter orado, Pai, julga-os, Pai, destrua-os. Ele poderia ter chamado uma legião de anjos para livrá-lo, mas não fez isso. Muitas vezes você e eu temos desejado que Deus envie fogo do céu sobre alguém que nos ofendeu. Muitas vezes nós oramos, Pai, julga-os. Muitas vezes nós oramos para Deus ferir-o como eles nos feriram. Mas o Senhor Jesus Cristo, em sua mensagem na cruz do Calvário, ele orou com seu coração de amor. A maior mensagem de amor sem palavras. Querido. A cruz do Calvário é a maior mensagem de amor sem palavras. Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo nessa mensagem do amor foi: Pai, perdoa-lhes. Esse é o exemplo, querido. Nesse tempo de meditação da Páscoa, da celebração da Páscoa, da via dolorosa, da cruz, do Gólgota, do Calvário, eu devo seguir o exemplo de Cristo. O que Jesus estava fazendo ao orar desse modo? Você já se perguntou sobre isso? A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo ao orar desse modo, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Se você for um dos mais nobres, um bereano, você vai olhar lá em Isaías capítulo 53, versículo 13, que é o grande capítulo do Calvário no Antigo Testamento, nós lemos a palavra assim: por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Põe atenção nisso. E pelos transgressores intercedeu. O Senhor Jesus Cristo, ele orou por aqueles que o crucificaram. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu essa profecia contida no Antigo Testamento. A grande verdade é que quando nós estamos nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, a maioria de nós intercede por si mesmo. A maioria de nós se preocupa pelos nossos próprios umbigos, a grande verdade, nunca pelos outros. Mas põe atenção nisso, no Calvário, na cruz. Depois que os pregos foram cravados, naquele estado terrível de humilhação, Jesus esqueceu de si mesmo e pensou nos outros. Era mais importante para Deus perdoar os pecados deles do que remover os sofrimentos de seu filho. Jesus ele se entregara voluntariamente à morte da cruz. Portanto, essa era a maior questão que precisava ser resolvida e que já estava resolvido. Mas ele queria que todos soubessem que os perdoará pelo tratamento que lhe haviam dado. Põe atenção nisso. Será que nós estamos nesse nível de cristianismo de perdoar os outros pelos tratamentos que nos são dados?
É muito fácil perdoar o que quem a gente não conhece faz alguma coisa para nós, mas perdoar um da nossa casa, perdoar um líder a qual nós fomos pastoreados, fomos cuidados, um discipulador. Hum? Será que a gente está nesse nível? Bom, é para a gente pensar, é tempo de meditação. Desde que os escribas e os rabinos conheciam a fundo as escrituras do Antigo Testamento, seria razoável esperar que eles se lembrassem de Isaías 53:12. Se eles tivessem lido ali o capítulo no rolo de Isaías, o Espírito de Deus teria revelado, aberto seus olhos para ver sobre o Messias ali, que era Jesus. Mas sabe qual era o problema? O problema era que os religiosos, os eruditos, estavam ocupados demais zombando dele. E por isso não tiveram tempo de descobri-lo nas suas próprias escrituras. Não adianta ter a Bíblia na mão, queridos. Não adianta ler a Bíblia toda centenas de vezes, mas não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não adianta celebrar uma Páscoa se você não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Páscoa sem conhecimento de Cristo não é Páscoa. É simplesmente um festejo humano. E essa é uma grande verdade para nós. Celebrar a Páscoa é conhecer a maior mensagem de amor para a humanidade. A segunda coisa que Jesus fez é que ele praticou o que ensinara aos outros. É uma grande verdade para as nossas vidas. É muito fácil falar, fariseu era assim, mas praticar passava de longe. Jesus, ele não só cumpriu a profecia do Antigo Testamento, mas como também ele praticava a verdade que ensinara aos outros. Durante o seu ministério, ele tanto pregou como praticou perdão. Em Mateus capítulo 6,15, ele diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que significa, pastor Ilha? Significa que o perdão está baseado nas suas obras. Nas suas obras em relação ao quê? Aquilo que eu faço na relação daquilo que outros fazem contra mim. Eu tenho que obrar perdão. Perdão não é um sentimento, uma emoção, não. Tem muita gente que diz assim: eu ainda não senti vontade de perdoar. Desculpa, perdão é obrar, é tomar atitude e fazer, independente do sentimento que você está. É isso que a cruz do Calvário me ensina. E tem muita gente que é hipócrita. E o Senhor Jesus Cristo está confrontando essa hipocrisia. Você precisa obrar perdão. Você está sentindo na pele, mas você precisa praticar perdão. Você está sentindo dor, mas você precisa oferecer perdão, derramar perdão, liberar perdão. Então você precisa obrar perdão. Mas isso não é o que significa que o perdão está baseado em obras. Não, não. O perdão não está baseado nas obras realizadas por mãos humanas, aquilo que você faz de caridade, porque muita gente confunde esse negócio. Quando eu falo em obrar perdão, é decidir perdoar independente do sentimento que você está. Porque enquanto você esperar um sentimento para perdoar, você nunca vai perdoar. Você tem que cair em si, cair na realidade. Bom, eu preciso liberar perdão porque esse é um princípio de Deus. E se você perdoar, perdoado está e ponto final. E assim como você perdoando, o Pai também te perdoa. É o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Jesus Cristo ele não precisava de perdão, porque ele não cometeu pecado nenhum. Ele é o Cordeiro Imaculado.
o Cordeiro sem defeito, mas ele foi morto pelos pecados do mundo. Então põe atenção nisso, a sua oração nos lembra que se não estivéssemos dispostos a perdoar os outros, nosso coração não se acha, portanto, em condição de pedir perdão de Deus. Se eu estou quebrantado diante de Deus, eu irei então perdoar os outros. Não adianta você tentar pedir perdão a Deus se você não consegue perdoar os outros. Nós devemos lembrar que a morte do Senhor Jesus Cristo ela ocorre durante os dias do Império Romano. E no reinado de Tibério César, entre as suas muitas divindades, os romanos eles adoravam a justiça, que é Nêmesis, a deusa da vingança e da retribuição. Era essa a mentalidade. Era essa a mentalidade. Tanto que se a gente vai lá em Atos capítulo 28, do versículo 1 ao 6, olha a mentalidade ali na ilha de Malta, quando o apóstolo ele é picado pela víbora. Diz assim, olha, versículo 4, ó, quantos bárbaros viram que a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Vingança e retribuição. É a adoração à deusa da vingança e da retribuição. Era esse o entendimento deles. O Senhor Jesus Cristo, ele não adorava a vingança. Nós também não devemos adorá-la. O Senhor Jesus Cristo, ele orou assim, olha, Pai, perdoa-lhes. E ao fazer isso, Jesus praticou a maior palavra, a maior mensagem que o ser humano precisa ouvir, a mensagem do perdão. Porque essa é a grande mensagem do Calvário, é a mensagem do perdão, porque através do perdão é que vai acontecer a reconciliação. Só Deus pode ver o coração do ser humano, amém? Portanto, somente Deus sabe o mal que foi feito pelas pessoas que não perdoam as outras. O vírus de um espírito que não perdoa contaminou os casamentos. Um vírus do espírito que não perdoa contaminou as famílias. O vírus do espírito que não perdoa contaminou as igrejas. O vírus do espírito que não perdoa contaminou nações inteiras. E tudo isso geraram consequências devastadoras e ainda continuam gerando consequências devastadoras em nossa sociedade. Deixa eu te falar uma verdade. Como seria diferente se aprendêssemos a perdoar e orar como o Senhor Jesus Cristo orou? O que Jesus estava fazendo ao orar desse modo? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A razão do Senhor Jesus Cristo ter morrido foi para que Deus pudesse perdoar livremente os pecados de todos os crentes em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento, o ser humano, para ser perdoado, o pecador, para ser perdoado, a lei levítica, ela orienta o quê? Que é preciso fazer o derramamento de sangue de um cordeiro, do animal, para que os pecados fossem perdoados. No sacrifício de Cristo na cruz, Cristo ele supre toda essa necessidade das leis levíticas.
Então, esta é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Não temos mais que carregar o fardo e a culpa do pecado, porque Jesus carregou no Calvário esse fardo por nós. Então, nós podemos agora ser perdoados e perdoar por causa do Calvário, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, por causa do perdão através de Cristo no Calvário. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para o paralítico: homem, são perdoados os teus pecados. Lucas capítulo 5, versículo 20. Ele disse para a mulher pecadora que ungiu, ele fala para ela lá em Lucas 7,48, perdoados são os seus pecados. E em Lucas 7,50 ele ainda acrescenta, vai-te em paz. Então deixa eu te dizer uma verdade eterna, o perdão é o real significado da cruz. Embora o perdão seja gratuito, ele não é barato. O perdão custou a vida de Jesus Cristo. E nós estamos celebrando a Páscoa, é tempo de meditação, nós precisamos entender isso. Não banalize o Calvário com as coisas vil que nós estamos vivendo nesses dias na celebração da Páscoa. Nós teremos menos problemas perdoando outros se nós tivermos um relacionamento reto com o Pai e nos lembrarmos como Ele nos perdoou por causa de Jesus. Põe atenção nessa verdade, os que não perdoam os outros destroem a ponte que está atravessando. Alguém me disse assim, irmão, mas ninguém sabe como as pessoas foram cruéis comigo. E aí eu levo essa pessoa a pensar como resposta a essa colocação, bom, sério, eu não sei realmente como as pessoas foram cruéis com você, mas eu te faço lembrar como as pessoas trataram Jesus. E diante de tudo aquilo, como as pessoas trataram Jesus, ele pôde orar assim, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, desculpa, eu não sei como te trataram, eu não sei que sentimento é esse que você está aí sentindo agora por falta de perdão, por conta daquilo que outros te fizeram. Mas olha para a cruz, olha o que fizeram com Jesus, e ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma lição tremenda de reflexão nessa Páscoa para a tua vida. E eu tenho certeza que pós essa reflexão e pós a sua decisão de perdoar, muitas curas vão acontecer na tua vida. Curas emocionais, curas físicas e principalmente a cura espiritual. Você vai deixar de buscar em vários lugares a solução para as suas crises. Você só vai encontrar a solução no Senhor Jesus Cristo. Bom, há um quarto argumento, um quarto fator aqui, amém? A qual nós vemos nessa oração do Senhor, a qual ele apresentou ao Pai quando orou. Ele ora, Pai, perdoa-lhes. E aí ele coloca bem claro, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus Cristo, ele não só orou pedindo perdão para os seus inimigos, mas ele também argumentou ao Pai a favor deles. É como se fosse um advogado, e ele é um advogado de defesa. Ele disse assim ao Pai, ele declara assim ao Pai, olha Pai, deixa que eu lhe te dê uma razão para perdoá-los. É isso que ele está fazendo. Pai, deixa eu te dar uma razão para perdoá-los. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. É difícil entender isso, é difícil compreender isso. É como você que é motorista, você infringe uma lei do trânsito e está tentando se desculpar com o oficial falando que não sabia. Como assim não sabia da lei do trânsito se você já tem uma carteira de habilitação? Com certeza ele vai te responder, querido,
você teve esse tempo todo de autoescola, eu sinto muito, mas a tua ignorância não é desculpa em face da lei. E aí você recebe a tua multa. Esse é o problema. E aí você me pergunta, pastor William, o que aquelas pessoas ignoravam? Bom, eles ignoravam a pessoa de Jesus. Apesar da sua cuidadosa atenção ao estudo do Antigo Testamento, o povo não reconheceu o seu Salvador, o seu Rei, quando ele chegou. Pelo contrário, zombaram dele. E como profeta, e disseram assim, olha, profetiza, quem é que te bateu? Ó, Lucas 22, 64. Zombaram dele como rei, colocando um manto em seus ombros e um cetro em sua mão, e ainda colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E para combinar, olha, eles gritam para Pilatos, dessa maneira não temos rei senão César. João capítulo 19, 15. Eles riram das afirmações de Cristo de ser o Filho de Deus. E aí eles declaram ali em Lucas 23, 15, no Calvário, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo o escolhido. Mas os judeus estavam tão fechados em um sistema religioso tradicional que não quiseram, não receberam os ensinamentos de Cristo e, consequentemente, não descobriram a realidade da vida eterna. Assim estamos nos dias de hoje vivendo, queridos, um sistema religioso tradicional que nos impede de conhecer a Jesus Cristo, Filho de Deus. Entramos na ignorância bíblica, usando as Sagradas Escrituras, completamente nos afastando das verdades eternas. Aqueles homens, eles ignoravam o sentido até dos seus próprios atos. Porque, na verdade, tudo está debaixo do controle de Deus. E eles não sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era simplesmente o cumprir das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Você quer comparar? Eles dividiram as roupas de Jesus e lançaram sorte sobre elas. Lucas 23, 24. Se cumpriu o que estava escrito no Salmo 22, 18. Deram-lhe vinagre para beber. Lucas 23, 36. Cumprindo assim o Salmo 69, 21. Ele foi crucificado entre dois transgressores. Lucas 23, 33. E isso cumpriu Isaías 53, 12. Até o seu clamor ao Pai. Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação do Salmo 22, 1. Bom, com certeza um salmo conhecido dos judeus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual que é o objetivo dessa oração? Qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus foi a graça e a misericórdia. O juízo não sobreveio. Deus continuou a enviar a sua mensagem de salvação à nação que crucificara seu filho. O apóstolo Pedro, ele disse aos líderes judeus, eu sei o que fizestes. Crucificaram Jesus por ignorância, como também as vossas autoridades. Atos capítulo 3, 17. Deus foi paciente com Israel e lhes deu 40 anos de graça antes da cidade de Jerusalém ser destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Dá para você entender? O apóstolo Paulo ele escreveu com relação aos pecados cometidos antes da sua conversão. Ele disse assim em 1 Timóteo 1,13, mas obtive misericórdia
pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Bom, é em resposta à oração de Cristo que Deus foi paciente com Saulo de Tarso. Muitos em Jerusalém se entregaram a Cristo como Salvador, inclusive Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Deixa eu te falar o que eu entendo com essa oração do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus nem sempre julga o pecado imediatamente. Em sua misericórdia, Ele adia o juízo porque seu filho orou assim. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você e eu estamos vivendo o dia da graça e não do juízo. É o dia de que Deus está procurando reconciliar os pecadores perdidos com a sua pessoa. Tudo isso em resposta da maravilhosa oração do Senhor Jesus Cristo. Isso me leva a uma plena convicção de que Deus irá perdoar hoje qualquer pecador que se arrepender e se voltar pela fé através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus orou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o tempo da graça, é o dia da graça, é o tempo da reconciliação. Esse é o tempo. Mas como o tempo passa, eu quero te fazer refletir. O tempo está passando. O tic-tac do relógio de Deus está passando. E a porta da graça também vai fechar. E virá o tempo, sim, do juízo. Assim como Deus trouxe juízo sobre Israel, Deus também trará juízo sobre a humanidade. E o caminho da salvação em relação a esse juízo só há um: entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e passar o sangue de Cristo sobre a sua vida, para que, quando vier o tempo do juízo, os seus pecados sejam perdoados. Pense nisso. Essa é a verdade sobre a Páscoa. E talvez você não queira ouvir. Mas se chegou até agora, toma uma decisão por Deus. Eu sei que muitos já ficaram no caminho dessa mensagem. Demora demais. É muito tranquilo. Mas se você chegou até agora, é porque é o teu dia e a tua oportunidade. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo esta mensagem do Calvário, a qual o Senhor derramou o teu sangue por mim. E eu entrego a minha vida a ti, e que o teu sangue me purifique de todo pecado. Se você fez essa oração comigo, a Bíblia fala em João 12, e a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. O velho homem está morrendo com Cristo na cruz hoje, mas ele há de ressuscitar ao terceiro dia, uma nova vida. Assim como Cristo ressuscitou, o velho homem agora não mais ressuscita, mas o novo homem há de ressuscitar em Cristo Jesus. Pense nisso. Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Valente da fé. Descubra o campeão que é em ti. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.